Perfeito. O Daniel é chique, ele tem um Meet que tem gravação, né? Então, que dura mais de uma agora hora. a gente mede o nível de chiqueza das pessoas por isso. Assim, bom, primeiro dizer assim que é bem bom tá voltando, né, dentro do possível aí nesse grupo que tem história dentro do núcleo, né? E, enfim, é bem legal. Espero poder de fato acompanhar assim com regularidade os encontros, já que é uma vez por mês, acho que vai dar. Também é importante para mim que estou tentando voltar a estudar coisas mais específicas de esporte, assim. Enfim. Tá, um pouquinho, o que eu me meti um pouco para a gente falar um pouquinho desse texto, porque é uma das últimas coisas que eu tinha feito, assim, mais empírica de esporte, e foi uma coisa divertida de fazer, e eu acho que também é um tema que é interessante, assim, e particularmente eu gostei do texto também, então acho que valeu, pelo menos o exercício. Então, na verdade, como é que eu cheguei nessa questão aí, ou nesse tema, né? Há um tempo atrás, né? Dani certamente vai lembrar, Daniel talvez também, Duda não, porque não estava, né, nessa época, mas teve uma pessoa que foi orientando do Jason, lembra? A Amanda, que fez um TCC, se não me engano, sobre fisiculturistas. Eu até fui da banca dela, depois ela fez uma dissertação sobre body modifications, ela seguiu nesse ritmo, né? E que eu também fui da banca tal, e eu já tinha umas curiosidades com body modification, porque primeiro que assim, tem tudo a ver com as coisas que eu venho pesquisando, né? Que é isso que a gente tem chamado de uma educação do corpo no esporte, mas aí tem também um lugar, um pouco de um corpo que se transforma muito, né? Eu sempre brinco assim, que eu digo que morre um corpo para nascer outro, né? Tem aí uma espécie de passagem, né? De um corpo comum, digamos, para um corpo atlético, né? E tem algumas experiências que colocam isso de uma maneira muito, muito aguda. O fisiculturismo é uma delas. Só que eu nunca tive uma proximidade, assim, eu sempre achei interessante, sempre foi uma coisa que me despertou uma certa curiosidade, mas assim, eu nunca, por exemplo, fui numa competição, já respondendo, eu nunca fui numa competição de fisiculturismo, né, eu nunca vivi esse ambiente, né. Só que acontece que eu tive uma aluna fisiculturista, que é a Amanda, que é a pessoa que assina o texto comigo, inclusive, né, que além de fisiculturista, ela é mais várias outras coisas, e ela é química também, né? Está fazendo doutorado, inclusive, nesse momento, em ensino de química. Então, ela tem muito conhecimento sobre a questão dos esteroides, né? Da questão, claro, e também conhecimento de treinamento, etc. Né? E a gente conversava muito sobre isso, né? Sobre a questão do fisiculturismo. Um pouco ela ia me explicando, assim, uma certa lógica, né? Do esporte, que é um esporte, não é um esporte, tem também um jogo aí. E eu meio que falei para ela, vamos escrever alguma coisa sobre isso, né? E nesse meio tempo, outras coisas foram acontecendo, né? Tanto que esse texto saiu num dossiê sobre gênero, tecnologia, corpo, subjetividades, agora já não me lembro mais, assim, né? Práticas corporais, enfim, né? Tem texto do Julian e do Alex nesse dossiê, tem texto do Vitor Mello, tem texto do Wagner, né, que foi um dos organizadores do dossiê, enfim, tem um conjunto de textos interessantes. E aí, foi meio daí que a coisa veio. Uma coisa que eu pensava muito era um pouco aí na questão do gênero mesmo, apesar de eu não ser uma estudiosa de gênero, né? Mas que tem uma brincadeira um pouco aí também dessa relação com uma aproximação de uma certa androgenização, vai lá, né, dessas mulheres. E por outro lado, eu pensava muito também na minha cabeça, né, numa certa... Ao mesmo tempo que tem isso, um movimento de se masculinizar, num certo sentido, né, não só nas formas, mas também na manipulação hormonal, né, pensando aqui, obviamente, né, que é isso, que a testosterona é
é algo que é masculino, né? Assim, óbvio que não é, né? As mulheres também temos, mas enfim, né? Também produzimos, mas é uma espécie de propriedade masculina, né? Então tem aí uma relação também. E uma outra questão que eu também pensava tinha relação com que também tem um jogo de sensualidade aí posto. Né? Isso não aparece muito nesse texto, porque também na conversa com elas dizem que não, que isso não está colocado. Né? Eu precisaria de mais dados, na verdade, para trabalhar isso, né? E como aí eu só trabalhei com entrevistas, não, mas essa era sempre uma questão, e elas sempre reforçavam que não, né? Que não, porque é isso, elas estão lá, elas são profissionais, né? É um pouco isso que elas querem dizer, né? Acho que tem também uma tentativa de se afastar também do mundo do fetiche, que existe muito essas coisas também, né? Mas, enfim, então foi meio por aí, e aí a Amanda, né, fez os contatos com essas pessoas, né? Eram pessoas... foram três fisiculturistas só, né, que a gente entrevistou, assim, no meio, quando a pandemia começou, na verdade, né, ali em 2020. Então ainda era tudo meio novo pra gente, a gente fez pelo JITS e tal. E foi interessante porque eram mulheres que estavam em categorias meio diferentes, que tinham tempos de prática diferentes, né, uma, inclusive, muito profissionalizada, né. Inclusive, agora ela está indo competir o Master Olímpia, né? Ela tem 47 anos, ela foi convidada para participar. Então, porque eu acompanho essas pessoas no Instagram, fiquei meio viciada, assim, né? De ficar olhando. Então, é meio... Fala. Só queria saber se não é uma coisa comum, assim, ter uma idade mais A avançada. longevidade, assim. Eu acho que isso é uma coisa recente, Duda. Tenho a impressão, né? Inclusive porque agora já tem até uma competição que é do Olímpia, ela que é do Arnold Schwarzenegger, aquele negócio lá, né? É toda uma indústria pesada disso, assim, né? E tem agora o Master, né? 40 mais, né? Então tem isso. Acho que também acho que também essa questão da longevidade tem relação também com com uma renovação dos métodos, né? Assim, quer dizer, as próprias drogas, né? Permitem agora, não matam logo de cara as pessoas, né? Então, não, é porque é isso, né? As pessoas se drogam pra caramba, né, nesse esporte, né? E ela foi a única pessoa que disse que não usava nada, que nunca usou nada, né? Por isso também que ela diz que ela é muito longeva, né? Ela também defende isso, né? Então, como aparece um pouco no texto, assim, né? Peraí, Dani, deixa eu falar, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa assim de contexto aleatório. Ah, tá, não. E aí, então, como tinha qual que era a hipótese, né? Assim, é que eu queria trabalhar essa questão da incorporação tecnológica na relação com o processo de subjetivação dessas mulheres, né? E um pouco como é que elas se construíam as feminilidades dentro de um esporte que tem esses elementos, né? Oi, Lucas, o Lucas chegou aí. Então, aí, nessas conversas, me veio muito essa ideia do laboratório, né, dos experimentos. Porque as experiências são muito agudas sempre, são muito drásticas, né? Todo esporte, todo treinamento é isso, né, de certa maneira. Mas no caso do fisiculturismo, assim, porque daí foi quando eu fui conhecer um pouco, né? Um pouco também. E aquilo me chocava o tempo inteiro, que eu falava, caramba, né, que doideira, assim, porque não é só a puxação de ferro, né, que é pesada, mas, assim, a coisa com a alimentação é muito esquizofrênica, né, e toda a relação com isso, né, obviamente, daí também com o uso da química, né, então, aí o texto gira um pouco por aí, assim, né, dessa ideia do laboratório, dos experimentos, e de um processo de subjetivação que vem junto com isso, né? E aí, um pouco depois, eu fiz aquele outro texto que eu indiquei também, que aí eu acho que tem mais a ver também com essa subjetivação, que é um pouco uma característica dessa subjetividade mais contemporânea da empreendedora, do coach, né, dessa coisa do neoliberalismo contemporâneo, assim, né? Isso aparece um pouco mais no outro texto, assim. Acho que é um texto menos potente, mas tem umas ideias mais um pouquinho interessantes também lá, né?
E aí, a última coisa, já te deixo falar, Dani, deixa eu ver o que eu tinha pensado. Não me lembro agora. Eu acho que era isso, depois eu lembro. É meio isso, tá? Só para localizar o texto. Assim. Não, antes das minhas questões, assim, né, eu só queria falar sobre isso, que eu acho que também a medicina esportiva também evoluiu de uma certa maneira. É só a gente olhar também a longevidade dos próprios atletas que não fisiculturistas, né? Há uma possibilidade, desde que, claro, se siga um protocolo, um treinamento, uma alimentação, né? Que os atletas durem, entre aspas, um pouco mais no esporte, embora mesmo no futebol, mesmo tem tipo um teto, né? Sim. Mas há uma longevidade, assim, é isso, né, Michelle? A droga não mata de cara, mas assim, né? Há uma racionalização maior da comida, há uma racionalização, por exemplo, os suplementos, né? É uma coisa, um aporte de proteína. Para mim, por exemplo, né, que tomo whey protein por outras questões, né? Mas é uma coisa que até então, eu sequer, essas coisas são meio que recentes, assim, né? É uma melhora de um conjunto aí da medicina do esporte. Claro, tem lá suas preocupações mirabolantes, mas enfim, acho que aí faz parte desse conjunto também, né? De início Perfeito, eu é acho isso. não, eu acho que é isso, é isso, né? A gente tem, claro, em todos os outros esportes que também permitem, né, essa maior longevidade. Isso também é interessante, né? Porque tem esportes em que isso é mais marcado, e acho que também, quando a Duda pergunta isso, também é interessante, porque esse é um tipo de esporte, como é um esporte, que na verdade é um esporte fitness, tem uma coisa com fitness, né? Tanto é uma pergunta, não é exatamente, né? O COI não reconhece como esporte, por exemplo, né? Porque não tem esforço físico, né? Ainda tem um pouco essa visão do esporte nesse sentido, né? Porque é um esporte de apresentação, na verdade, né? Eles para ver, na verdade, quem tem a modelação mais de acordo com as normativas lá, né? Então, mas geralmente, como é também um esporte de apresentação em que tem a ver com uma forma física, a questão da juventude é crucial, né? No geral, especialmente para as mulheres, porque isso também é um símbolo importante, especialmente para as mulheres, né? A manutenção da juventude. Mas a gente pode ver isso, por exemplo, nas ginásticas, né? Tem um exemplo da ucraniana, não lembro o nome dela, nem sei se ela está competindo ainda. Tinha uma ucraniana que ela competiu assim, vários ciclos olímpicos na ginástica artística, e ela já estava assim, com quase 40 anos, se eu não me engano. Acho que é Chuvize Alguma coisa Tchenko, né? No final, é isso aí. Que tinha até uma história que parece que o filho, acho que é doente, tem uma coisa assim, que ela continua no esporte por conta disso também. Sim, continua lá, né? Continua tendo índice para as Olimpíadas, conseguindo ir para os Jogos Olímpicos, tal, com quase 40 anos. Mas, no geral, são esportes de meninas, né? E que valorizam também. Chuvizitina. Isso aí, não era Tchenko, errei. e que valorizam também essa imagem de meninas, né? Então, sei lá, acho que talvez a GR seja mais agudo, mas a ginástica artística também, né? Tem uma coisa de uma certa infantilização de alguma forma, né? Mas, enfim, tem essa questão. Agora, claro que também é um elemento. Eu acho até que isso aparece em algum momento do texto quando fala do silicone. Tem isso no texto, não? Ah, não tem? Tá. É que não dá para botar tudo, né? Mas, por exemplo, uma das pessoas, ela na época que eu entrevistei, ela estava juntando dinheiro para botar silicone, botar peito, né? E ela disse assim: não, tem que ter peito, porque para ganhar o overall, que é tipo assim, a melhor atleta de todas, né, de todas as categorias, tem que ter peito. Porque assim, eu tenho tudo, tá tudo certo, só que eu não tenho peito. E eu não ganho, então eu vou botar. Né? Então, e de fato ela botou, tá com uns peitão assim agora. Né? Só que, claro, elas fazem tem vários tipos de procedimento, cuida daqui, cuida dali, porque de fato, elas desfilam. A competição se dá no desfile nas poses. Elas treinam pose. Elas treinam desfile, elas treinam pose,
E tem as coreografias, que daí são uma outra bizarrice, que passa por uma outra coisa, assim, né? Um outro dispositivo de tentar feminilizar o esporte, né? Mas, enfim, então tem essa questão, assim. Tem longevidade, claro, né? Tem muitas mulheres mais velhas que estão começando também a puxar ferro mais forte, né? Então também tem isso. E aí vai abrindo um outro flanco de mercado, né? Como isso é um mercado também que rola muita grana, tem o próprio mercado das federações, eles também não são bobos, né? Então eles também vão abarcando mais essas pessoas. Enfim. Mas aí mais curiosidade, assim. Tá bom. Daniela mal educada. Mas enfim, não sei. O que vocês querem? Perguntas, questões, dúvidas? Nossa, Mi, eu achei o texto muito legal mesmo, assim, né? Eu tô nesse momento tentando fazer um pouco o que tu fez, numa outra perspectiva, claro, né? Com o rugby, né? Que tu foi jogar rugby, numa outra perspectiva, mas tem um pouco essa ideia, porque eu tô começando a entrevistar pessoas que fizeram bariátrica, né? E que têm uma remodelação corporal extrema, assim, né? Inclusive, às vezes eu olho as minhas fotos de rosto, assim, e penso, cara, esse aqui sou eu, porque as pessoas não me reconhecem, né? Esses dias eu fui buscar um negócio que uma pessoa levou lá em Curitiba para mim, uma mãe lá em Curitiba. Ela disse, mas você mora em Fraiburgo? Eu falei, eu moro, eu sou filha do senhor Ademir. Ela, a Daniele? Tipo, a pessoa não me reconheceu, né? Talvez porque me conheça pouco também, não era minha amiga, né? Mas eu me sinto um pouco isso me levou a pensar, inclusive, no texto, assim, porque uma das primeiras coisas com essa relação da subjetividade é isso que me parece que perpassa o texto, né? Se é possível fazer com o corpo, por que não fazê-lo? Né? Que é um pouco essa coisa de tentativa que elas fazem, assim, de corpo laboratório, tipo, pá, vamos ver onde é que vai dar, se é possível, vamos fazer, entendeu? Não é que não pense nas consequências, mas é aquela coisa assim de experimento mesmo, né? Vamos ver qual é, vamos, né, experimentar, vamos, né, vamos. Agora, realmente, né, fico me perguntando essa subjetividade que, tipo assim, de novo, vamos colocar como experiência, assim, para eu fazer essa cirurgia, eu pensei, sei lá, uns 5 anos, né? E agora eu tô num processo de uma outra cirurgia que também tem me tirado sono pensando nisso, né? Será que eu quero? Será que eu preciso? Será que, né? Será que vale a pena? Né? O que me incomoda? Aí eu fico pensando assim, né? Poxa, que subjetividade é essa? Né? Eu preciso botar peito, porque realmente, né? Eu acho que quem malha muito a parte de cima, o peito achata. É uma verdade, assim, né? Elas falam mesmo na academia, as mulheres não fisiculturistas, mas marombeira, a gente ganha bunda, mas perde peito. É uma frase que elas falam, né? Que tem gordura, né? Claro, No peito, né? Essa é a questão. Então, isso. exato. E que subjetividade é essa nessa coisa de se é possível fazê-lo, por que não? Que, pô, para ganhar eu preciso de peito. Então, né? Olha, colocar uma coisa no teu corpo, né? Para além de tudo que elas já colocam, né? Claro. Então, acho que essa é uma coisa, assim, essa subjetividade que pensa assim, bom, se é possível fazer, por que não fazer, né? Meu corpo permite, por que que eu não vou fazer, né? E aí se permite toda essa sorte de coisas aí, com alimentação, né? Viver de ovo, praticamente, batata doce, frango, né? Experimentar um pouco dessa droga aqui, um pouco lá, né? No período tal. Uma coisa que me chamou também é que agora eu comecei de trás para frente, mas enfim, uma coisa que me pegou um pouco, que duas delas, bom, primeiro que eu tive que eu fui lá na imagem no Google, né? O que é o wellness, né? O que é, para efetivamente desenhar para mim essa coisa da feminilidade, né? E aí eu fiquei me perguntando, duas delas são profissionais, são professoras de educação física, né? E mesmo assim, vai na tentativa e erro, sabe? Tá, e cadê esse povo aí da fisiologia do exercício? Será que eu queria saber se isso apareceu, sabe? Tipo assim,
falando daqueles autores clássicos mesmo, e tipo assim, de combinação de elementos, né, porque assim, ó, quando eu treino, agora eu tenho treinado, né, por uma questão de saúde, né, Dani, tu tá precisando desenvolver músculos grandes, né, quadríceps, então há uma conjugação de elementos, né, tem dias que eu faço stiff junto com elevação pélvica, né, tem um negócio que agora que eu descobri, né, a pessoa é formada em educação física nem sabia, que é pirâmide, né, tu começa com 8, né, aumenta o peso, vai para 10 repetições, aumenta o peso, vai para 12, né, e é uma coisa assim, ou vai diminuindo, né, conforme o momento do treinamento que tu tá, enfim. Mas quem faz isso para mim é uma professora de educação física. E elas são professoras de educação física, então me chamou a atenção qual é exatamente essa formação delas, que é uma tentativa e erro. É uma tentativa e erro baseada nesses autores, ou é uma tentativa e erro da maromba lá da academia, que a gente sabe que tem muito, né? Tem bastante. Embora isso tenha se profissionalizado também cada vez mais, me parece, né? Com relação eu vejo muita gente bem formada, né, trabalhando na academia, como personal principalmente, porque esses atendimentos de musculação ainda são, né, me parece, os estagiários, né, mas eu queria saber um pouco, assim, disso, né, como é que elas estruturam esse treino a partir delas. Uma outra coisa que me aparece, que me fiquei me perguntando, né, e que é uma coisa que também está num projeto meu aí que eu estou pensando, a única que é profissional tem um treinamento, tem um treinador homem, né? Não sei se é a Renata, que é a mais. Não, é a Alice, né? Que disse, ele dizia, vamos treinar pose, é isso, né? É a Alice. E treinadoras mulheres, sabe? Parece que as mulheres confiam nos homens para treiná-las e não nas próprias mulheres, assim, né? Isso é uma outra questão com relação ao gênero que me apareceu, né? Vamos parar por aí, porque eu tenho mais duas questões que eu considero importantes, mas senão daqui a pouco tu vai esquecer e vou deixar os outros falar também, tá? Tá, eu posso já responder, depois, se for o caso, a gente vai... Eu acho que, quando tu fala isso, eu acho que a primeira premissa, Dani, que vem assim, tudo é possível. Antes do, assim, se é possível, então por que não fazer? Elas, eu acho que a anterior a isso, elas têm esse entendimento de que, assim, tudo é possível. Então, é possível fazer qualquer coisa com o meu corpo e com o corpo do outro. Isso também é importante de dizer, porque é isso, especialmente essas duas, né, que são profissionais também da área, e elas são, e aí já pegando um pouco um gancho, elas também treinam pessoas agora. Eu sei porque eu sigo elas no Instagram, né? Então, naquela época, uma delas já falou, assim, né? Deixa eu ver qual que é o nome dela, porque eu já não me lembro mais, que agora eu só me lembro do nome da pessoa mesmo, né? Mas, enfim, a Nara, né, que é experiente, né? Ela disse assim, né? Ela fala assim, e o papo é assim, eu peguei um ex-gordinho e ele, assim, daqui a pouco eu vou botar ele no palco, ele vai subir e tal, ele tá arrasando. Um ex-gordinho, né? Ela fala assim, né? E aí ela já ri, assim, né? Um ex-gordinho e tal. Mas, por exemplo, no caso dela específico, acho que ela é um bom exemplo, ela chega logo e fala assim, eu era magricela. Você olha assim, eu já vi foto dela, do que ela era. E de fato, ela era muito magra. E ela disse assim, se eu conseguir transformar meu corpo, conseguir fazer isso aqui, ficar desse tamanho, qualquer coisa pode, né? E aí, então tem já essa concepção mesmo do corpo como essa matéria que dá para manipular e fazer o que quiser, né? Então, eu acho que isso fica muito claro no caso do fisiculturismo. Até porque, assim, também tem uma questão que, diferente de outros esportes, ou da maioria deles, pelo menos, eles não têm propriamente gesto técnico, né? Assim, você tem um tipo de movimentação que é do desfile, que é das poses, né? Que você precisa mostrar melhor o desenho do corpo, o desenho dos músculos, mas você não tem propriamente gesto técnico, né? Um vocabulário técnico que é mais um elemento que compõe, né, na formação também de um corpo atlético. Você tem toda uma composição aí fisiológica, né, nesse sentido, mas você também tem um treinamento aí técnico,
né? Tá aí Lucas, que é especialista no assunto, né? Técnico de treinador de goleiros, né? Então tem, mais ou menos. Tá no Havaí ou tá no Figueirense? Tá no Figueirense? Tá no Havaí? Tá ligando o microfone. Figueirense. Figueirense, tá. Não sei porque, mas uma época que tava no Havaí, não tava. Boa época. Quase 10 anos. Porra, me chamando de velha. Mas é isso aí. Eu também. Exato, é verdade. É que ninguém cai, o pessoal sobe, né, Dani? Ninguém assim decai, né? Vai pro Figueirense, bem melhor. Michele, o cara agora coordena toda a base do Figueirense. Então, porra, explica muita coisa. É o cara que manda lá. Ou não, né? Nem sempre eu não acompanho futebol, mas assim. Ou não. Mas, então isso é uma questão também. Então o que conta é, bom, esse corpo aqui é uma massa que eu posso fazer o que eu quiser com ele. Então eu posso dar porrada à vontade, eu posso tacar coisa, eu posso fazer, e aí eu posso crescer muito ou eu posso diminuir também. Eu acho que assim, a experiência da profissional, que é a Alice, né, que é essa que eu falei que vai agora competir o Master, ela é uma boa experiência, porque ela transitou por outras categorias, né? Essa que eu tô falando agora, que é a Nara, experiente, ela também saiu da wellness e foi depois para uma maior, mas ela permaneceu. Ela não fez um movimento de diminuir, porque às vezes acontece isso, você começa numa categoria menor, com uma modelação menor, e você vai crescendo. Aí, de repente, você pode voltar. E também, esse movimento, muitas vezes, é um problema. Né? Tem uma espécie de... ela volta para a wellness, né? Tanto que ela foi convidada para participar do Master, agora ela está voltando, né? E é tudo cheio de coisa, porque ela foi a primeira campeã do mundo, né? De wellness, assim. Então, tem isso, né? Porque é uma categoria carioca, né? Que surgiu aqui e tal. Então, ela foi a primeira campeã, então é isso. Então, sair de uma categoria, por exemplo, eu tô com a bodybuilder na cabeça, mas não existe mais essa, né? A Women's Physique, que é né, do DFBB, para voltar para wellness, por exemplo, ou ir para uma figure, que é mais baixo, isso tende a ser um problema. Porque na subjetividade é assim, isso é um retrocesso. Como assim, fui rebaixado. Né? Cair para a Série B. Né? Então tem um pouco essa visão, mas elas fazem isso em algumas situações. Né? É possível fazer. Manipulando várias coisas. E aí também, era isso que eu ia falar antes, eu tinha esquecido, que também o grande fio do argumento do texto que tem a ver com a incorporação técnica, né, e tecnológica, que é assim, tudo no esporte é isso, no fim das contas, né, que é uma tese que não é minha, né, o Alexandre desenvolveu isso já, tal, isso já parte desde o treinamento, né, então foi a tentativa também de ir mostrando como é que isso se estrutura no caso delas, né. A gente sempre, quando pensa nessa questão da incorporação técnica, né, ou tecnológica, no caso do esporte, a gente sempre pensa em coisas mais complexas, né? A gente vai pensar, no uso de esteroides, no uso de roupas específicas, sei lá, no uso das próteses, né, Dani, no caso dos para-atletas, ou mesmo, sei lá, nos próprios espaços esportivos que estão cada vez mais tecnológicos também, né? Enfim, e nessa tensão sempre natureza e cultura. Como é que o esporte joga com isso, né? Porque o esporte ele se baseia em categorias, né? Em tese que tem uma relação com a natureza, então está pensando o corpo como organismo, né? Não está pensando gênero, está pensando sexo. Né? Essa é uma questão, assim. Não tem categoria gênero no esporte. Sexo. Ou é masculino ou é feminino. Bom, aí aparecem as pessoas transgênero. E aí o que acontece? Aí começa a dar uma confusão, né? E qual que é a base que o esporte usa? Um elemento que, em tese, é natural, é orgânico, né? A quantidade de hormônios que as pessoas produzem, né? Que as pessoas têm no corpo, né? Meio isso, assim.
Então, esse é o fio condutor também do texto, né? Que vai mostrando assim. Então, elas são, claro, é tudo altamente tecnológico, né? Então, eu acho, Dani, que a primeira premissa que elas partem, eu acho que isso é anterior, assim, tudo é possível. Não tem isso, assim, de impossível. O impossível não existe. Por isso também que essa brincadeira que eu falo depois do coach, do empreendedorismo, tal, tem muita relação com isso também. Né? Assim, não desiste. Não. Pode qualquer coisa. Né? Dá para fazer qualquer coisa. E aí você perguntou da questão da tentativa e erro, né? E como é que é isso um pouco com a formação. Então, eu acho que tem situações diferentes. Né? No caso, ainda não é um esporte muito profissional, né? Então, tem situações e situações. No caso da profissional mesmo, ela tem um aporte, né? Inclusive com um técnico, que é uma pessoa também importante, assim, né? Ele era preparador físico do Aranha lá, como é que é o nome dele? Aquele lutador lá de UFC. Enfim, esqueci o nome dele. O Anderson Silva. Anderson Silva, obrigada. Tá? Então, assim, é um cara que era fisiculturista também, tal, mas que tem uma tradição nos ginásios, né? Como ela gosta de falar também, né? Então, é isso, é a galera da maromba pesada, mas que tem formação, né? Não é o pessoal que fica lá puxando ferro sem nenhum tipo de preparação, né? Sem ter estudo, sem ter... Não, né? Eu acho que tem uma tradição, por um lado, dessa cultura, da cultura do marombeiro, do puxador de ferro, isso é uma coisa. Então, sei lá, a mais jovem, por exemplo, ela mesma diz assim, ela malha num lugar que é de marombeiro. Ela faz, inclusive, treina levantamento, faz levantamento de terra, essas coisas assim, competia, né? Nisso também, etc. A irmã era bodybuilder, então tinha toda uma coisa assim. Então tem uma cultura aí, mas isso não significa que não são pessoas que não tenham algum tipo de suporte especializado, um pouco mais, um pouco menos, né? Então, assim, no caso da Nara, ela se autogestiona, ou assim, pelo menos até então era isso, né? Ela fazia gestão de tudo. Exato, ela fez um curso de farmacologia, né? Então, assim, tu vê que é uma coisa, a pessoa está de fato, tem um projeto intenso. Aí, eu acho que isso também é importante de olhar, né? Que tem um projeto intenso aí de conformação dentro dessa prática, né? De se colocar nesse lugar, porque isso se institui como uma identidade forte. Primeiro que assim, olhou, percebeu, né? Se eu bate um olho numa mulher dessa, mesmo as que não são tão grandes, né, como a wellness, por exemplo, mas você percebe que a pessoa compete, de alguma forma, assim, que a pessoa tem, né? E tem isso sempre do estilo de vida, né? O estilo de vida é uma identidade, não tem jeito. Né? Identidade atlética, de uma forma geral, né? Então, eu acho que a questão da tentativa e erro passa muito por essa questão mesmo das testagens, assim, como é que eu vou arredondar mais o negócio, entendeu? Como é que eu vou chegar nesse lugar aqui muito perfeito, nesse sentido, assim, né? Mas não tanto assim de que assim, eu vou agora despirocar e fazer qualquer coisa, né? Não, isso não. Até porque também tem uma comunidade, né? Que se apoia e que faz relações. Então, uma delas tem um técnico, né? Faz as coisas com ele, tem patrocínio, tem nananana, mas as outras é assim, conversou com disse assim, pô, toma isso aqui que isso aqui é bom. Né? Ou faz isso aqui que isso aqui vai acontecer tal coisa. E aí tá, tudo bem, ela dá uma pesquisada, ela sabe um pouco, ela conversa com o outro, tá, ok, vai lá e usa, né? E funciona, né? Então é um pouco isso, assim, nesse sentido, eu acho, da tentativa e erro, né? Não é nem tanto... Porque é uma coisa muito... É uma coisa do detalhe mesmo, literalmente. É milimétrico, assim. É uma engenharia mesmo de ir pedacinho por pedacinho, assim, para ver quem que... E o pior é que o mais bizarro é que eu continuo não entendendo pemba nenhuma, né? Mas às vezes eu vou olhar assim, já aconteceu de eu olhar foto e aí começar a perceber.
e dizer assim, não, de fato, essa aqui tá com uma... Você consegue ver muito mais o desenho muscular, né? Assim, você percebe que a pessoa tá mais seca, que isso também é uma questão, né? Isso com a alimentação, por exemplo. Você ganha, você cresce, você precisa crescer o músculo, mas depois você precisa perder gordura, fica só pele, né? Por isso que é esquisito, assim, né? Fica só veia, né? Então aí você consegue ver, assim, um pouco... Mas é detalhe do detalhe. E talvez também a técnica de fazer a postura, de também se apresentar também é importante, né? Enfim, não sei se te respondi assim, né? Mas acho que é um pouco por aí. E eu acho que essa coisa assim do corpo como essa coisa dessa matéria manipulável e ter consciência disso, certo? Provavelmente é a prática que mais coloca isso em funcionamento forte, mas todo esporte trabalha com isso, né? Inevitavelmente. Mas, por exemplo, na ginástica rítmica, se eu fosse fazer ginástica rítmica, de cara já iam dizer, não dá, né? Se eu fosse goleira, já iam dizer, não dá, você é baixa, né? Não dá para me aumentar, né? Ou você não tem o tanto de perna que precisa ter, sei lá, para fazer salto em altura, entende? Então, assim, mas nesse caso, não. Você pode, mas não pode. Eu, assim, franga desse jeito, posso chegar na academia e começar... É um pouco essa ideia, né? E aí vai virar fisiculturista, né? Inclusive, nesses tempos, até é engraçado, eu fui descobrindo gente que eu conheço, assim, de outras situações, e as pessoas viraram fisiculturistas. Eu falei, gente, que doideira, assim. Ex-namorado, Sim, e tu sabe que tem muita gente, sabe? né, que eu tô pesquisando nessa área, né, que pós-bariátrico que fez, que agora é fisiculturista. Também. É uma tendência, né? Porque a pessoa também fica, né, começa a se relacionar muito, vai dos extremos, né, dessa coisa da transformação corporal. E, Dani, eu acho que e aí essa questão com os homens, acho que esse eu não tinha falado do treinador, né, primeiro que isso é uma tendência, né, do esporte de uma forma geral. Então, assim, a gente sabe que, no geral, os treinadores são homens, mesmo, né, assim, salvo tudo bem, né, os esportes esses que são de mulheres, né, ginástica rítmica, já que falamos dela, mas mesmo assim ainda tem uma estrutura que muitas vezes, né, os grandes da estrutura são homens, né, mas são mulheres que estão ali à frente. Agora, por exemplo, tu falou aqui do vôlei, né, eu lembro que no vôlei, acho que no ano retrasado, no ano passado, não sei se ainda é, Curitiba, né, o time da Superliga de Curitiba tinha uma técnica mulher, né, uma senhora, né, que, inclusive uma vez eu encontrei com elas aqui, elas estavam aqui jogando, e assim, era o único time, né, e veja, a gente tem uma tradição importante de vôlei feminino, muitas atletas, né, ex-atletas, tal, que teriam todas as condições de treinar as equipes femininas, e as masculinas também, né, não só as femininas, mas assim, porque a gente acaba pensando um pouco nisso, né. E no caso delas, é isso, elas têm um movimento de também serem treinadoras, porque também tem uma atenção aí importante com o trabalho, né, que também é uma questão que também toca o esporte de uma forma geral, né, até que ponto elas entendem isso como um trabalho ou não, né. Então, elas tomam isso assim, não, é o meu esporte, é o meu estilo de vida, tal, não sei o quê, né, eu posso receber coisas para isso, etc, né, mas eu tenho também o trabalho. E aí o trabalho é a academia, né, ser personal, e essa Alice, ela agora além disso tudo, ela é também nutricionista, porque também tem essa tendência, as pessoas começam a se especializar, né, nas diferentes áreas, para poder controlar tudo, né? Então tá tudo sob controle, tá tudo completamente pensado, né? E eu posso dominar todas as variáveis que eu preciso dominar para chegar nesse lugar, né? Nessa performance. Mas é isso, mas eu não sei também, eu não pesquisei, sabe, Dani, assim, para ver quantas mulheres tem, eu acho que isso é interessante também, né? Inclusive, aqui um parênteses fofoca, né? Mais ou menos. Mas, por exemplo, agora tem uma personal que está super em voga, que é personal de vários celebs, inclusive a Jojo, né? Que está num processo aí de emagrecimento e tal. É uma mulher, né? Uma mulher daqui
que inclusive dá um desespero, que ela grita muito, é um negócio agoniado, assim, mas é uma mulher, né? Então, e ela tá botando a galera aparecendo pra caramba no YouTube, ela tem canal, claro, agora todo mundo tem, né? Instagram, tal, aquela menina Mel Maia também treina com ela, então tem uma coisa assim de tá aparecendo. Assim, tem um nicho das mulheres que estão fazendo isso, né? É que às vezes a gente está mais distante, a gente não sabe, não conhece, assim, né? Mas enfim, acho que teria que olhar com mais calma, né? Não sei. Mais perguntas? Não? Posso? Vai, Não? claro. Então tá. Não, primeiro agradecer o texto, foi ótimo fazer a leitura, tá? Um grande texto mesmo, e com todas as observações que você está fazendo, né? Está enriquecendo muito pensar sobre isso. Eu tô aqui em casa, eu tô virando marombeiro, eu tô um sedentário, me fizeram ir para academia, então estou indo lá, ó, tá crescendo mais, mas não vou ficar fisiculturista, né? Mas Daqui a pouco não, Daniel. daqui a pouco, né? Não tem problema, Daniel, pode cuidar se quiser também. Não, e seu texto lembrou, na graduação eu tive a oportunidade de fazer um trabalho simples de disciplina, tal, mas visitamos as academias ali em torno da UFSC, né? Então foram duas, três academias, claro que o olhar era outro, né? Mas essa relação do corpo, do treinamento, a ocupação daqueles espaços, quem era o público, e aí me fez rememorar também esse período. E a partir dali, nós tínhamos uma observação, né, que era eu e outro colega, que era uma busca por um corpo ideal, que era uma utopia, essa busca contínua, essa subjetividade e tal. Bom, então, com mais a sua fala sobre as questões de não há limite, né, nesse corpo, mas também tem um paradoxo, que não há um limite com esse corpo, mas ele tem que estar ainda dentro de regras, né? No caso feminino, tem a estética, então ele não pode ser um corpo masculinizado, né? Então ainda tem um padrão de beleza quanto a isso. Então teria assim uma pergunta sobre isso bom, como você percebe, ou se elas, né, as entrevistadas conseguem perceber isso? Sim, porque há um discurso de não há limite, eu posso tudo, vou fazer, né, esse corpo como laboratório, mas ainda ele tem que estar dentro das regras das organizações. E como você traz, se não me engano, uma das organizações valoriza a parte superior. Na outra, em determinado momento, a parte inferior, né, que deve ser trabalhada melhor para dar esse destaque. Então há uma limitação ainda, por mais que não haja esse limite. E se você percebe no masculino esse limite, né, ou esse paradoxo, existe também ou não? Então seria essa pergunta aí, porque o feminino está muito mais na estética. No masculino também é estética ou é só, né, vamos lá, a força, a musculatura? Então, como que você... Eu queria somar na pergunta do Daniel, assim, porque tem um momento ali que tu fala que a Federação Internacional, se eu entendi bem, mudou, né? Diminuiu 20% lá da massa muscular e tal, porque estava achando que estava muito masculinizante e tal, né? Então, esse é um olhar que é dos homens, né? A Federação Internacional é masculina, os juízes, né, são geralmente homens, há mulheres juízas, né, assim, se isso se coloca, ou se é uma visão do masculino sobre o corpo que é feminino, né, que se somou ao que o Daniel perguntou. E eu queria perguntar se apareceu aí nas entrevistas essa coisa, assim, de estar atraente para o sexo oposto nesse caso, né, tipo... que nem a Nara, né, que tá preocupada, que ela ainda não sabe se vai migrar de categoria, porque acha meio bruta, né. Ela pode deixar de ser desejável, né, ou, sei lá, né, pensei até em coisas assim com relação a
enfim, homossexualismo, né, mas assim, são outras coisas para frente, né, mas assim, só para somar o que o Daniel perguntou. Eu acho, acrescentando então nessa fala da Dani, porque a gente pensa como você trouxe aqui, né, há toda uma cultura, então há uma comunidade ali de prática também, acontece como nós observamos muito no MMA, né, muitas vezes esses casais se formam ali, são lutadores, né, ou lutadoras e tal, os parceiros, parceiras diversos, e dentro dessa comunidade é que se dão os relacionamentos ali afetivos e tal. Tá. Tá, Daniel, eu acho que é perfeito isso, assim, né? Claro, tem essa ideia de que não há limite, mas esse corpo segue sendo normativizado, né? E regulamentado, e regulado, se ele quer ser um corpo que performatize dentro desse esporte, né? Então, claro, como todo esporte, tem regras, né? Então tem formas, né, que precisam ser obedecidas, literalmente, nesse caso, formas. Então, é isso, não tem limite, mas tem limite, no fim das contas. E é muito interessante porque, assim, como é que elas se relacionam com isso, né? Nenhuma delas tensionou propriamente essa questão, né? Agora, a Nara, especificamente, ela colocou um pouco ela botou uma questão que tem a ver, na verdade, com também uma característica do esporte, que como ele não é um esporte totalmente institucionalizado, quer dizer, ele é institucionalizado, mas não é. Isso significa que ele não tem uma federação que universalize tudo. Por isso também que ele também não é reconhecido pelo COI. Porque, né, para o COI reconhecer como um esporte, ele precisa ter uma universalização, né? Tem que ter uma federação internacional que dite as regras para todo mundo, né? Regras universais. Nesse caso, não. Você tem duas grandes federações, né? Inclusive, duas delas eram de uma federação e a outra era de outra, né? Que é a IFBB e a NABA, se não me engano. Acho que é a sigla agora. Não tenho certeza, né? Mas, não. Vou lembrar aqui. Mas está aqui em algum lugar, né? Minha memória não anda lá das melhores. Mas, enfim, são duas categorias. NABA, isso aqui mesmo, né? Que também se unem ao discurso fitness, elas depois viram, eu acho até que isso está no texto também, se não está, ou está no outro, né? Que elas têm duas siglas, né? IFB, por exemplo, NABA, WFF, né? Depois entra o WFF, e aqui, porque é a National Amateur Bodybuilders Association e World Fitness Federation, né? Porque daí a WFF entra depois, elas se unem nos anos 2000 ao discurso de fato fitness, que também tem relação com aquilo que a Dani estava perguntando da questão da diminuição do tamanho das pessoas, né? Enfim, então tem tem isso, né? Então tem essas possibilidades de categoria. Eu posso, em tese, competir em qualquer federação, né? Tem dinheiro, obviamente, se paga, tal, não sei o quê. E aí uma das reclamações assim que surgiu era uma coisa assim: eu acho que a gente tinha que ter liberdade mesmo para escolher porque tem uma federação que fica ditando muita regra, dizendo que o biquíni tem que ser desse jeito, que o não sei o que tem que ser desse jeito, nananana. Isso me incomoda, né? Mas não no sentido assim, que o corpo, sabe assim, que eu não posso crescer mais, ou que eu tenha que, né? Isso não aparece. A única questão que apareceu, que também foi com ela, foi a questão do peito, né? Que ela disse, cara, tem que ter peito, tem que ter esse, né? O que, claro, se for parar para pensar, de fato é uma espécie de contradição mesmo, porque é óbvio que as mulheres não vão ter muito peito nesse caso. É isso, se elas não têm gordura, praticamente nenhuma, como é que vai ter peito, né? Então tem que botar silicone necessariamente para estar dentro daquele padrão, né? E os homens ditam, porque é isso, quem coordena essas coisas são os homens. Quem são
são homens. Essas federações têm sua sede nos Estados Unidos. Estados Unidos, Canadá, né? E eu acho que a NABA é de origem do Reino Unido, se eu não estou enganada. Né? Mas assim, o grande nicho é os Estados Unidos, né? É o grande lugar, né? Então, trago isso muito mais pela questão da sexualização do corpo feminino e principalmente a importância, né, que os americanos principalmente dão para os seios, então para os peitos. Então, nessa estética, ela precisa aparecer, sendo que são homens que idealizam, né, o que seria essa referência. Tanto que elas falam, né, que a wellness é a categoria brasileira, né? Tanto que de fato surge no Brasil, né, mas que é do padrão feminino brasileiro, que são a parte dos membros inferiores, né? Bunda e perna, coxa, né? Então é um pouco essa a ideia, né? Claro que elas também são super definidas para cima, né? Tem um jogo aí, mas o que é mais potente é isso, né? Glúteo, quadríceps, né? Então tem aí uma coisa. Mas foi a única reclamação. Mas assim, sabe, Daniel, isso é interessante, né? Porque também tem a ver com as coisas que tu trabalha. A Nara foi a única mulher negra que eu entrevistei, das três. E ela trouxe questões muito interessantes em relação a isso, né? Então, por exemplo, uma coisa que ela disse foi assim, quando eu comecei, tinha um padrão específico, assim, para ganhar a wellness. Então, eu tinha que ter cabelão liso, por exemplo. Agora não. Agora eu já posso usar trança. Agora eu já posso desfilar de black. Eu já não tenho mais essa... Então, assim, ela traz alguns elementos, né, interessantes, assim, em relação a... Enfim, as pessoas pretas no esporte, né, especialmente no caso das mulheres. Dos homens eu não saberia muito bem como é que isso se coloca, né. E ela ainda tem uma outra questão que também é bem interessante, que eu não sei se isso apareceu no texto, talvez tenha aparecido no outro, porque ela era faxineira da academia. Aparece, né? Então, isso é uma coisa muito interessante também, porque isso, claro, não é uma coisa menor, porque ela vem com, né, ela mostra todo um caminho que ela fez, né, e que ela diz, isso aconteceu por causa do meu esporte, né, foi o meu esporte que me levou para esse lugar. Isso, mas tem também essa coisa de que, assim, eu preciso seguir, eu tenho que ter força, e aí eu vou conseguir chegar onde eu quero. Então, eu posso transformar meu corpo, sair de magricela, que de fato ela era, ela é gigantona, assim, né? Ela não é tão gigante, porque ela não é da categoria bodybuilder, que não existe mais. Né? Ela é da Women's Physique, que é a maior, que não é, assim, aquelas que geralmente a gente pensa quando a gente lembra dos bodybuilders, assim, dos anos 90, né? A gente tem uma imagem, assim, muito grande. E, então, assim, eu posso transformar meu corpo, mas eu também posso transformar minha vida. E foi o que ela fez, de fato. Né? Claro, ela diz assim, eu consegui isso também com muita ajuda. As pessoas me ajudaram a acreditar em mim, etc, etc, etc. Né? Então, ali, todo o discurso da superação, resiliência, etc., está contido numa pessoa só. Né? É muito interessante também essa questão com ela. Né? Mas, enfim, Daniel, foi a única questão que apareceu, né? Ninguém, por exemplo, reclamou disso, assim, agora a gente não pode mais ter a categoria grandalhona, gigantona. Porque também eu acho que tem a ver, porque elas acho que são uma expressão desse lugar da wellness, né, da boneca, né? Então, quer dizer, que elas dizem que é boneca, né? Assim, se a gente olhar, tipo, é boneca, como é que chama aquele comandos em ação? É meio musculosos assim. A Duda não sabe o que é, né? Não tem que dar. Mas assim. Eu sei sim. Então tá bom. Tá perdoado. Mas ou então o He-Man, sei lá. Mas a própria Nara, ela talvez se eu conversasse com ela agora, pode ser que isso aparecesse. Porque ela estava num momento de transição para a categoria maior e tinha uma resistência. Então, eu acho que agora isso já está mais bem assentado. Talvez ela possa dizer assim, não, eu queria crescer mais. Eu queria poder ficar maior. Mas aí isso eu não sei, teria que voltar talvez e conversar, ou pesquisar só mulheres muito grandes,
das categorias maiores. Eu acho que tem várias possibilidades aí para olhar isso, né? Então, em relação ao masculino, Daniel, assim, a estrutura da competição é a mesma. Então, nos dois casos, é uma competição estética. É uma competição de forma. Para ver quem tem a melhor forma. O masculino, se eu não estou enganada, tem mais categorias, tá? E é até engraçado, porque tem uma categoria masculina que eles usam bermuda, eu acho esquisitão. Porque, geralmente, eles usam roupas muito pequenas, né? Por motivos óbvios. Então, os homens, inclusive, usam umas sungas minúsculas, porque tem que olhar tudo. Né? Até, assim, um parênteses, eu fui perguntar para Amanda, que é essa pessoa que ensina o texto comigo, eu falei assim, pô, Amanda, mas será que não vai criar um constrangimento, por exemplo, de falar sobre, sei lá, sobre a questão dos anabolizantes? Daí ela virou para mim e falou assim, Michele, fisiculturista fica pelado na frente de todo mundo para passar o Protan, que é a tinta que eles passam no corpo. Ninguém se importa. Na verdade, é isso, as pessoas são muito narcisistas, né? Elas gostam de aparecer, né? Então, e de fato, eu não tive problema com ninguém. E eu acho que se eu continuasse entrevistando mais pessoas, eu não teria problema também. Né? Não, o que eu acho que também é uma questão interessante do esporte. Não tem tabu. As pessoas dizem. Assim, é assim que acontece. Né? Porque para esse esporte isso é importante. Eu acho que talvez se o esporte, de uma forma geral, fosse mais honesto em relação a isso, acho que seria melhor também para a instituição, né, esportiva. Mas, enfim. Então, Daniel, tem uma... os homens também é isso, né? Só que, claro, eles não dançam, né? O desfile masculino também é um pouquinho diferente, né? Um pouco mais másculo, digamos, né? Mas eles também têm que fazer pose, tem que mostrar, e aí todas as categorias têm os elementos que contam mais. Essa categoria que eles apresentam de bermuda, eu deduzo que o que conta mais mesmo são os membros superiores, né? Tipo, cintura para cima. O que acontece cintura para baixo ninguém liga muito, né? Por exemplo, ninguém avalia glúteo nesse caso, porque ninguém vê, né? Então, é isso. E aí, a questão, Dani, árbitros, juízes, assim, eu não saberia dizer se todos os juízes, mas, assim, até onde eu acompanho, sim, homens, né? As mulheres muitas vezes aparecem, assim, são convidadas para alguma coisa, a própria Alice é muito convidada para muito evento, porque ela é uma pessoa importante, tal, ela vai, tal, desfila, é bonita, tal, e tá tudo certo, né? E aí, essa questão do desejo dos casais, isso foi uma coisa também que apareceu na conversa, porque tinha a ver um pouco com essa minha ideia da sensualidade, né, tinha uma pergunta um pouco que caminhava um pouco por aí, né, se elas percebiam que tinha uma espécie se tinha algum jogo ali e tal, e que elas obviamente disseram que não, né, e logo falaram, se alguém entra nessa história aí, tipo, tá errada, isso aqui não é desfile de moda, né, isso aqui não é para ficar flertando com o juiz, né, a gente tá ali para fazer o nosso trabalho, para mostrar o nosso corpo, né? Só que elas ficam flertando o tempo inteiro, faz parte. É só ver, assim, as poses, né? Do jeito que puxa o cabelo. Porque compõe um negócio, né? Agora, aparece também um discurso do quanto impacta o corpo, esses corpos, né? Então, no contato com aquelas pessoas que não são do meio fisiculturista, né? Então, é sempre assim, a gente assusta, porque ou a gente está muito grande, quando a gente está no momento do off-season, né, que a gente está ganhando caloria, assim, né, para bombar nossa musculatura, a gente fica muito grande, né? Aí, de repente, a gente começa a secar, a definhar, desde que a gente entra no momento de secagem para competição, e aí você fica numa dieta super restrita, e aí você vai meio que é isso, fica só pele, literalmente pele e músculo, né? E aí tem uma coisa do tipo assim, as pessoas não entendem, as pessoas se assustam, mas é meio assim, né? Não é isso que elas falaram, mas é isso, tipo, foda-se, né? Um pouco isso, meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quero, né? Mas aí também tem uma coisa do tipo assim, mas também tem gente que gosta. Também tem gente que se interessa. Também, né, tem uma certa curiosidade. E aí não sei o quê. Das 3, 2 eram casadas, né? A única que não era a Nara, que inclusive foi a que mais colocou isso, assim, né? De ter uma coisa também, de sentir que tinha uma
que tem mercado, né, digamos assim, mercado afetivo nesse caso, né, para elas. E as outras duas, a Alice, que é a profissional, ela é casada com o técnico dela, né? Então, assim, essas coisas de casal que trabalha, vive junto o tempo inteiro, não sei como é que aguenta, mas enfim. E a Renata, não, é casada com uma pessoa que não tem nada a ver com o meio, né? Então, às vezes, também tem isso, assim, alguém que é uma espécie de apoio por fora, né? Ela era a única que tinha filho também, era mãe, né? Então, isso também era uma questão interessante, né? Que aparece como um elemento a mais, né, nessa, tipo assim, não, tá, não treinei até tanto tempo, tal, mas isso me desestabiliza em alguns momentos, porque, sei lá, se meu filho tá mal, porque eu tenho que viajar e ficar longe do meu filho, etc, etc. Então, como sempre, né, a questão da maternidade como uma problemática na continuidade das carreiras atléticas, né. Então, as outras não. Não tem filho, não tem isso não é um projeto. O projeto é esse aqui, né, de seguir isso. Né? Mas é uma tendência, né, Daniel, assim, dos casais se formarem dentro das comunidades. Isso tudo quanto é coisa, né? Tudo quanto é quebrado, assim. Então, na universidade, no esporte, E eu acho que no esporte ainda talvez faça ainda mais sentido, né? Ou, por exemplo, entre médicos, que também que tem uma rotina que, né, faz plantão, faz não sei o quê, nananã, né? Tem algumas profissões, me parece que isso é ainda mais agudo, né? Bom, e atleta é igual, tem como. Os caras treinam pra cacete, estão sempre off, estão sempre viajando, estão sempre treinando, estão sempre fodidos, estão sempre cansados, estão sempre, né? Quase não tem férias, né? Então, quando tem férias também tem um certo controle sobre as férias, porque não pode também fazer qualquer coisa, tudo que quer, né? Pode já cair demais, né? Senão depois o Lucas vem e briga com os meninos, com razão, né? Assim, não pode esculhambar tudo, né? Que é uma vida inteira de trabalho que tu joga fora assim, né? No piscar de olhos, né? Mas tem, só que assim, Dani, a questão do desejo, não, no discurso delas, não aparece na competição. Isso tá fora, em outros momentos, né? Eu acho que isso é uma coisa, assim, que de fato precisaria ter mais entrada. Eu acho que isso é uma coisa que me interessa também, de olhar talvez com mais cuidado. Né? Mas aí eu acho que teria que estar mais junto, teria que ir em competição, teria que estar talvez mais no cotidiano do ginásio, etc. Para ter mais adultos, né? É que nem eu coloquei ali do lado, né? Eu acho que deve ter um medo delas também, né? De que elas não sejam reconhecidas como profissionais. Ah, estamos aqui no mercado sexológico, né? Enfim, né? De desejo. Não, a gente é profissional. Aqui a gente malha, a gente treina, a gente esquadrinha o corpo, né? Ninguém está aqui no mercado sexual, né? Acho que é um medo também de verbalizar. Claro que, né, que pode ser que não deixe de aparecer, eu acho que só a observação, né, que talvez traria isso, né? Não... E duas coisas, assim, né, eu fico pensando, né, se um homem quiser, sei lá, enfim, tomar hormônio feminino, né, vai lá na farmácia e compra anticoncepcional e começa a tomar, né, progesterona, não sei o quê. Se eu resolver, né, comprar testosterona, não vai dar, né? Eu preciso de... A força, ela é prerrogativa do homem e só ele... Nem ele pode comprar efetivamente, né? Acho que para o homem também precisa de receita. Então, né, fico me perguntando isso também, né? Sim, é uma propriedade masculina, né? Então, eu acho que de uma forma ou de outra, também isso aparece nesse esporte, né? Acho que de uma forma, de novo, também mais aguda. Claro que tem também, né, isso não é tão linear. Quando elas também se colocam, dizem assim, eu posso ser gigante, né? Eu sou mulher e eu posso fazer isso, eu posso ter o corpo que eu quiser, que não precisa ser esse corpo, sei lá, né? Magro, alto, das modelos, etc. Né? Mas é esse corpo aqui, né? Sei lá, no caso específico da
da Nara, né? Assim, os corpos de uma mulher preta, grandona, assim, super musculosa, com o seu black power, então não sei o quê, né? Ela está dizendo assim, eu estou fazendo ruído para essas coisas. Eu estou aqui. Só que, claro, esse ruído também tem limites, né? Eu acho que o Daniel coloca bem assim na relação com as regras, né? Que é um limite que está posto pela regra. Bom, elas podem não competir mais se elas quiserem e ficar só crescendo, né? E serem gigantescas, né? Mas tem aí de novo, tem esse desejo e esse projeto que leva para esse lugar, para subir no palco, né? Essa coisa de vou subir, né? Daqui a pouco eu vou subir. Elas falam isso assim, né? Daqui a 3 meses eu vou subir, né? Eu vou subir no palco, tal, não sei o quê, e aí vai rolar a coisa, né? E é isso, o desejo rola por aí. Tá circulando nesse contexto, assim, né? Enfim, mas segue tendo essas normativas. Então, isso, diminuiu, o que a Dani tinha comentado, né? Se diminui, por quê? O que se avalia? Qual que é a justificativa? Diminui, não dá mais para ter bodybuilder do feminino, essas mulheres muito gigantes. Por quê? Porque faz mal para a saúde. Porque para elas assumirem esse tamanho, elas vão ter que fazer coisas muito extremas com seus corpos, né? Mas, na verdade, a grande questão é mercadológica, né? Porque o que se observa é que, assim, essas mulheres não vendem tanto. Essas categorias não chamam tanta atenção. Ou quando chamam muito para esse viés do fetiche, né? Que eu acho que também tem relação com isso, sabe, Dani? Quando elas tentam dizer assim, não, eu não tenho... é isso, é puramente profissional, né? Eu não estou ali flertando com ninguém, eu ganho porque o meu trabalho foi o melhor, né? Isso também é importante, e não porque eu estou flertando com o juiz, né? Mas também por isso, eu acho que tem também muito estigma, um dos estigmas dessa prática também é isso. Tem o estigma em relação ao uso das drogas, né, dos esteroides e tal, e tem o estigma também com a questão de uma sexualização, né, do uso disso, né, enfim, especialmente com as mulheres, né, dos fetiches, etc, né. Oi, Pedro, que chegou agora, que é o meu aluno, tá aqui. Então, assim, tem esse movimento, né, então se diminui com a justificativa que é para manter a saúde das mulheres, mas que tem um impacto, mas que também tem uma questão de um impacto no mercado, né? E, como sempre, né? Ninguém está preocupado com a saúde, ainda mais as mulheres, né? E tem também, e aí tem ainda mais nesse esporte, né? Ainda mais nesse esporte. E tem os outros dispositivos de feminilização, que é isso, assim, então a wellness, que ela fala que é a bonequinha tal, tem um padrãozinho, né, que é isso. Você já desfila de salto, né? Então tem aquela coisa, tal, a forma da maquiagem, o cabelo, a unha, nananana, até a Women's Physique, que é um negócio... Aí elas estão descalças, e aí, como é uma coisa mais bruta, né, como uma delas mesmo disse, coloca um outro dispositivo que vocês vão fazer uma coreografia de dança. A dança como esse dispositivo feminilizador, né? Como essa relação das mulheres com a música, com o ritmo, com as práticas rítmicas, expressivas, etc, né? É uma coisa muito doida, assim, né? Eu já vi, assim, uns videozinhos, procurem, se vocês se animarem, dá pra ver, assim, no YouTube. É uma coisa muito engraçada, né? Porque aí eles fazem umas coisas malucas, às vezes umas acrobacias. Eu não sei nem dizer se tem muita normativa para essa coreografia, tá? Acho que isso também é uma coisa que precisaria olhar, assim, com calma, né? Ou você simplesmente chega lá, tem um tempo e elas dançam, né? A Nara mesmo falou, eu chego lá, eu meto um funkzão e não sei o quê, né? E tá, né? É isso. Então, não sei se tem coisa que é obrigatória, se não é, se tem coisa que é proibida, não saberia dizer, né? Como nas competições rítmicas, de uma forma geral, você tem elementos que você precisa colocar e outros não, né?
Mas é isso, vão tendo esses dispositivos, né? Que no caso dos homens, né, Daniel, isso já não aparece tanto. Tem essa questão, tem a questão das roupas, tem a questão da tinta, que todo mundo passa. É que eu sempre achei que era um óleo, mas não é uma tinta. É uma tinta específica, que deixa o corpo brilhante, né? Mas é isso, ele evidencia mais, né? As marcações musculares, né? E, enfim. Então é por isso. Aí fica todo mundo meio com a mesma cor, assim, né? Engraçado. E brilhando, né? O corpo tem que brilhar, tem que aparecer bastante, né? E, enfim, então tem essas questões aí, né? Tipo, o masculino eles não precisam se maquiar, por exemplo. As mulheres têm que se maquiar. E, inclusive, assim, na competição mais profissional, internacionais, etc., isso tudo você faz dentro da própria competição. Você já paga lá para fazer isso. Então, tem uma relação forte com os concursos de beleza, claro. Quem já viu alguma coisa sobre isso, né? Eu gostava de ver aqueles programas de criança. Aquelas coisas dos Estados Unidos doido, né? Que é um esporte mesmo. E várias mães diziam isso, não, esse é o esporte da minha filha, né? Claro, porque nos Estados Unidos também, como é uma sociedade muito esportivizada, né? Tudo é um esporte, tudo se torna um esporte. É isso, né? Então, sei lá, meu filho joga beisebol e a minha filha participa dos concursos de beleza. Então, desde bebê. E aí tem todo um investimento para isso, tal, e tem um mercado que vai girando em torno disso, né? Da maquiagem, do cabelo, não sei o quê, da preparação. Aquilo é um negócio fantástico para fazer pesquisa, eu acho. Né? É porque eu não sei se isso existe desse jeito no Brasil, né? Mas aquilo lá é isso, na exploração da infância, tem tudo ali, né? Colocado. Né? Que também tem pra caramba no esporte, né? Vê aí, Lucas, que trabalha com a garotada, né? A base, que mais tem, né? Criançada chegando cada vez mais jovem para trabalhar no mundo esportivo, né? No mercado esportivo. Para tentar se colocar para trabalhar, né? No mercado esportivo. Uma coisa muito simples, né? Não tem muita regulação. Mas a gente ainda não tem fisiculturista criança, tá? Duda, já que a gente estava falando das idades, né? Isso tem umas bizarrices às vezes com criança, mas acho que isso ainda não chegou, né? Mas uma coisa que eu queria te pedir, Michi, é se você conseguiu assim identificar de uma forma mais geral se essa preocupação com o corpo ela é uma coisa construída assim desde a infância, da adolescência, ou é uma coisa assim de pouco tempo, enfim. Tá, legal. Eu vi agora que ele botou aqui todo mundo com pancreatite. Tipo isso, parece mesmo. Tem um discurso, Duda, assim, que é assim, eu sempre gostei de me exercitar, ou eu sempre gostei de malhar, né, de ir para... E muito essa coisa com a academia, com esse espaço, né, que é diferente do espaço esportivo tradicional, né? Acho que isso também, ou dos espaços esportivos, que são muitos, né? Eu acho que tem isso também, um traço importante, né? Então, por exemplo, isso aparece muito mais na Alice, que já diz assim, eu entrei no ginásio com, acho que ela diz assim, 14 anos, ou 14 ou 15 anos. Aí eu vim da dança, eu dançava, tal, não sei o quê, mas aí eu comecei a me exercitar, e aí eu tinha uma professora, né, ela era professora da academia, que ela era grande, muito grande, e eu queria ficar igual a ela. Né? E eu lembro que ela era grandona, mas ela usava assim, essa coisa do jogo, né? Era grande, mas ela usava roupa rosa. Ou usava uma caneta que tinha um pompom rosa em cima, querendo dizer assim, tem uma coisa engraçada e ao mesmo tempo assim, não, mas ela está reafirmando a sua feminilidade quando ela usa esses elementos, né? E tem muito isso, né? Tem uma espécie de compensação. Eu perguntei um pouco para elas assim, sobre a questão da feminilidade, né? E é sempre assim, não, a gente segue feminino, a gente com essa ideia do que é feminino também. A gente se cuida, a gente, né, a gente tá preocupado com o cabelo, com não sei o quê, né, tá bonita, tá não sei o quê, né? Então, tem esse jogo, né, mas sim, Duda, assim, ninguém falou assim, colocou uma questão, porque na infância, né, às vezes pode acontecer, por exemplo, na infância eu conheço gente assim, né, que não é fisiculturista, mas enfim, né, na infância eu era gordinha, e aí isso me fez criar uma relação, né,
com exercício físico, com alimentação, etc. Tarará, e me levou para esse lugar, né? Mas tem essa coisa de ter um registro assim, não, eu sempre me exercitei, eu sempre gostei. Eu tenho uma espécie de... Parece uma espécie, um discurso meio de vocação, assim, né? Que me leva para esse lugar, né? Que é uma coisa que a gente vê muito também no esporte, de uma forma geral, né? Não sei vocês aí com as pesquisas de vocês, né? Mas, assim, pensando nas que eu fiz, isso aparece muito. É difícil alguém dizer assim, sei lá, apareceu aqui do nada e, de repente, estava aqui, né? Não. Tem uma coisa não, eu sempre gostei disso, né? E eu acho que faz sentido também, porque você precisa de um certo espírito para se vincular a esse tipo de prática, né? Que é uma prática totalitária e total, te toma completamente. Se você não tem esse espírito, você não vai ser atleta, né? De jeito nenhum, ou fisiculturista, se a gente estiver aqui fazendo uma distinção sobre isso, né? Não tem como. Você entrega tudo e vai com tudo, né? Ou então não é possível. Não vai ter, não vai lograr êxito. Vai morrer cedo demais, né? Mas, de fato, não teve uma pergunta específica sobre isso, sabe, Duda? Mas isso apareceu, de alguma forma, assim, né? Como uma espécie de caminho, assim, né? Que me leva para esse lugar, né? Enfim, e que depois vai ter também um desiderato na própria relação com a vida profissional, né? Com os caminhos profissionais, de fazer educação física, por exemplo, né? Ou fazer nutrição. Ou aqui também é uma coisa que a gente vê. Isso foi uma coisa que eu fiquei pensando, porque eu tenho uma amiga que ela quer se tornar uma fisiculturista, né? E deu uma virada na carreira dela. Até então, ela trabalhava como diretora de arte, com produção audiovisual, assim, Jesus! nesse sentido. Mudou e ela mesmo. começou agora a estudar nutrição. E ela assumiu muito esse papel, assim, desse lugar da especialização, assim, e hoje a vida dela gira em torno disso, assim. Ela tem, inclusive, uma coisa muito maior com se mostrar nas redes sociais, assim. Exato. Falar sobre corpo, sobre treino, sobre alimentação. E aí eu fiquei pensando, né, como o processo de subjetivação nesse lugar do fisiculturismo ele captura o corpo de um outro jeito, né? Que é essa coisa assim de algum modo imputar essa condição, essa necessidade de se saber mais sobre o corpo, né? De um lugar mais científico, assim. É isso. É isso, essa necessidade de manipular tudo, né? Então, e eu manipulo, né? Eu tenho que saber, não é assim que eu dou meu corpo para o outro aí, o outro faz, né? Um pouco que é o que geralmente acontece no esporte tradicional, né? Sim, e é o domínio do corpo para poder permitir que o corpo seja dominado, né? Uma coisa bem contraditória, assim. Mas é isso, né? Você domina completamente, né, para poder ter a liberdade de fazer o que você quiser. É um pouco essa a contradição, assim, o jogo, né? O paradoxo. Agora, essa questão da exposição também é bem importante, né? Também você cria, e é interessante perceber, né? Como a pessoa começa mesmo de fato a se expor mais, né? Por quê? Porque também isso constitui tanto a estrutura da competição, né? Mas também vai constituindo uma subjetividade em relação a isso. As pessoas começam a aparecer mais, querem aparecer mais. E aparecer com roupas cada vez mais curtas, né? E expor. E acho, Dani, não, tenho certeza que isso, por exemplo, em relação às pessoas com bariátrica, né? Bariatrizadas, não sei se fala, né? Também aparece, né? Certamente aparece, né? Sei lá, a gente tem pelo menos uma pessoa que a gente conhece em comum, né? Aí de Curitiba, né? Que é uma pessoa que nitidamente é isso, né? A pessoa claro, porque a vida mudou completamente, né? A pessoa também vai ganhando, vai se sentindo mais bonita, vai se sentindo mais atraente, vai se sentindo e vai. E no caso das fisiculturistas, elas também falaram um pouco isso, assim, né? Em algum momento a gente falou sobre redes sociais e tal. Disso, às vezes até reclamar um pouco, assim, porque a rede social fica meio que regulando, né? Mas, por mim, aparecer de biquíni é o mínimo na rede social. Mas não porque eu quero mostrar o meu trabalho. Essa é a ideia. Eu quero mostrar o meu trabalho. Tanto como fisiculturista e dizer assim, olha, eu sou um fisiculturista, como também dizer como personal trainer, por exemplo, né? Porque as coisas estão associadas.
Então, me deixa aqui sair com as peladas, não tem problema. É puramente profissional, não estou me agenciando, por exemplo, a prostituição, né? Não é isso. Eu estou aqui mostrando que tudo é possível, basta querer, basta entrar nessa lógica, né, de muitas coisas. Enfim. Eu acho que é um campo bem interessante, assim. Tem bastante coisa, tem várias pesquisas, né, assim, algumas pesquisas sobre academia, que a gente conhece, né, pesquisas do início dos anos 2000, né, aqui do Sabino, tal, que fez, acho que é uma grande pessoa, assim, que começou a cavar esse campo, né, mas eu acho que o mundo fitness, de uma maneira geral, tem coisas muito interessantes. E me parece que cada vez mais. Eu tenho tido cismas com isso, assim, nos últimos tempos. Porque eu acho que tem muito a ver com essa enfim, com essa subjetividade neoliberal contemporânea. Assim. Eu sempre brinco que é isso, né? O sujeito contemporâneo é o homem branco, claro, cis, hétero sempre, né? Mas, assim, empreendedor, que faz crossfit, né? Que segue coach, que tem dieta low carb, que usa whey protein, é isso, assim, né? Que fala resiliência, né? Que é o termo da moda, né? Hoje, inclusive, falava sobre isso com a minha terapeuta. Eu falei, eu tenho raiva desse termo, resiliência. Mas são essas coisas, assim, eu acho que a academia, o mundo fitness tem essa coisa, e além do que é grana, né? Então os caras estão muito ocupados também de trabalhar para trazer as pessoas, né? Não que o esporte não faça isso, mas o esporte tem um outro corte importante. E o fitness não, né? Eles querem trazer. Aí tem essa coisa do discurso da saúde e tal. E essas figuras são as figuras que estão, digamos, num certo sentido, no topo da cadeia alimentar do mundo fitness, ao mesmo tempo que elas estão meio outsiders também, assim, né? Mas eu tenho a impressão que elas estão cada vez mais presentes. Eu não sei se é porque eu tenho olhado mais também, pode ser, né? Mas me parece que tem também um movimento maior em relação a isso, a esse povo que maromba mais, né? E fica maior, não necessariamente fisiculturista, mas que fica grande, assim, né? Isso já é um movimento dos anos 2000 para cá, desde essa coisa das mulheres, como é que chamava lá, das paniquetes, não sei o quê, né? Que a gente também saiu de um modelo de corpo feminino e foi passando para outro, né? Dessa visão do que é a mulher gostosa, por exemplo. Então, eu acho que eles ficam meio que transitando aí, assim, né? São umas figuras um pouco... Acho que teria que ir mais para academia, assim, acompanhar, tal, precisaria ter um pouco esse ânimo, né, para fazer isso. Eu acho que seria bem interessante, né? E aí tem muita coisa para ver, muita coisa. Agora é isso, não tem pudor nenhum com o corpo, assim, nenhum. É isso. A ideia de que isso aqui é o meu brinquedo, eu faço o que eu quiser com ele. Essa é a maior, talvez a maior coisa, assim, né, dessa ideia também de uma instrumentalização do corpo gigantesca, né? Enfim. Que não é para deixar o corpo, sei lá, mais veloz, né? É para correr 100 metros mais rápido, né? Ou para, sei lá, fazer mais gols, ou evitar mais gols. É para ficar daquele jeito, né? Ficar grandão. Ficar grandão, eu gosto disso, ficar grandão, né? Ficar desenhado, não é só grandão, é desenhado. Que não é só crescer, né? Tem que estar. Engenharia é tão doida que assim, você pode crescer muito, mas você precisa ter um tipo de definição específica. Um tipo de desenho específico. Então, é isso, é cientificamente controlado ao mesmo tempo em que tem um jogo aí de vai para ver o que acontece. Experimenta um pouquinho aqui e vê o que rola. Pode explodir em algum momento. Às vezes explode, né? Mas, enfim, no caso delas, não. Assim, elas seguem vivas, né? Tem também um pouco essa analogia, né, da construção, né, que também apareceu, né, da pessoa que é montada, da atleta que é montada, da atleta que é construída, né, como coisas diferentes, né, da montada que é aquela que simplesmente se enche de tóxico, né, se enche de drogas, tal, para ficar naquele momento, tá, só que depois aquilo se desmonta, né, mesmo
momento que você monta e depois desmonta, né? Rapidamente. A construída não, né? É aquela que vai elaborar mais, né? Uma dúvida, eu acho o texto já apresenta isso, sua fala falou sobre, mas é esse, vamos lá, essa área, esse campo aí, terra sem lei mesmo, ou tem controle, Tem. né, controle antidoping, assim, há tantos... Tem Como é que controle elas antidoping. trabalham essa questão? Então, eu também achava que não tinha, né? E assim, mas existe controle antidoping, só que eu não sei em que níveis existe esse controle antidoping. Assim como também a gente, em competições menores, também não tem controle antidoping, né? Sei lá, pega Dani, aí as competições regionais Não é a WADA que faz o antidoping, né? Mas eles têm uma regulamentação específica, a IFPB, né? Inclusive isso está lá no site deles, eles falam isso. Então, assim, as grandes competições certamente têm, assim como a gente também. Né? Vou pegar aqui do atletismo, que é o que eu conheço mais, o estadual de atletismo não tem antidoping. Não tem, entendeu? Pelo menos em Santa Catarina não tem, né? Talvez em São Paulo, que tem atletas que estão pegando índice para alguma coisa e tal, uma outra vez pode acontecer alguma coisa com algum atleta específico de Santa Catarina, porque a gente que tem possibilidade de ter índice, né? Competições de base não tem, né, no Lucas? É isso, não tem. Então, elas vão jogando também com isso. Né? Então, a partir do momento que elas estão numa situação em que esse controle é isso, mas terra sem lei, vai. E, de novo, eu acho que a grande diferença é que isso é dito. Isso tá um pouco um jogo limpo, assim. As pessoas sabem, inclusive elas trocam informações entre elas, né? Elas dizem, usa isso, usa aquilo, né? Assim, é mais honesto. Menos isso, é mais honesto. Não tem pudor, assim, de dizer. Pode ser, né? Agora, no caso, mas uma delas não tem pudor, mas tem um discurso moral em relação a isso. De dizer assim, é moralmente superior àquela que é construída com o tempo e que não toma coisas, né? Não toma outros tipos de químicas. Só trabalha com aquilo que é natural. Aí tem uma fantasia do natural, né? Que é o quê? É o trabalho na academia, do treinamento, é a alimentação e aí os macronutrientes que vêm da suplementação. Ponto. Não tem coisas externas, né? Antinaturais ou não naturais. Aí eu acho que aí a brincadeira é justamente isso, né? Desde quando todas essas coisas são também naturais, né? Enfim. E claro, o natural sempre como superior, né? Tem um valor superior, né? Em relação ao não natural, enfim. Natural, mas a gente sabendo que o esporte está o tempo inteiro fazendo tudo que é antinatural, né? Querendo trabalhar para extrapolar justamente a natureza, né? Para ir para além, para romper os limites, né? Para fazer isso, fazer um cidadão, sei lá, saltar quanto que o Marcos Reis saltou aí, Dani, nesses dias? 8 e quanto? O atleta 8,64, né? Um atleta paralímpico lá alemão, né? 8,64 no salto de distância. Né? Um sujeito que é deficiente, né? Assim, que em tese não poderia fazer isso, né? Está saltando 8,64. Então, essa é a grande promessa do esporte, no fim das contas, né? Só que, ao mesmo tempo, tá sempre nesse jogo com a natureza. Tem uma coisa moralizante também, né? Do que é natural, do que é limpo, né? A ideia da limpeza também é importante, né? E aí é eticamente superior, moralmente superior, na verdade, né? Então, essas coisas, né? Tem coisas que são divertidas nisso, mas enfim. Mas no fundo é uma falácia, né? O esporte não se estrutura desse jeito, né? Assim, enquanto instituição. Se fosse assim, gente, não ia dar para saltar 8,74. Gente, a gente volta a saltar, tipo, salto em altura, a gente volta a saltar ali, rolo ventral, cai em pé, né? E vai saltar
1 metrinho no máximo. Mas não, a gente quer ver as pessoas saltando 2,5 metros, né? A gente quer ver o povo voando mais, né? Tem isso também, né? Super-heróis, né? Isso também é engraçado, elas usam... em algum momento eu pensei em fazer também trabalhar um pouco com as mídias sociais delas, que não dei muito conta, assim, né? Eu acho que tem muita coisa ainda que poderia ser vista, né? E que eu fiz esse recorte com elas, fiz esses 2 textos e meio que paralisei a coisa, né? Mas é engraçado, elas usam roupas de... A Alice, por exemplo, é uma, né? De super-heroína, assim, o tempo inteiro. Ela tem umas roupas de academia, assim, Mulher Maravilha. Mas não é uma coisa assim caricata que ela tá de capinha, não é isso. A roupa mesmo é assim, tipo a calça, a legging, o top, às vezes é um macacão. Esses dias ela tava com um macacão que era tipo do... Não sei se era... Eu também sou péssimo com super-heróis, mas aquele Homem de Ferro parecia um pouco. Mas aí tem uma coisa meio de... que daí também dá uma mais sensualizada ainda no corpo, né? Claro que é super justo e tal. Então tem essas brincadeiras, né, que elas não vão reforçando, porque elas também são coach, elas também são treinadoras, elas também são não sei o quê, então elas também têm que ficar fazendo esse tipo de produção, né. E elas produzem muita coisa para a rede social. Ela, em específico, produz muito. Ela trabalha, de fato, muito com isso, né, com nutrição, e agora ela vai pegando outros nichos. Então, se ela, no momento, empreende com essa coisa das aulas de pose, isso está lá no outro texto, até. Agora ela está com uma questão, porque como ela é uma mulher já de 47 anos, ela pega esse nicho das mulheres de mais de 40 e ela está com toda uma questão, por exemplo, com menopausa. Todo esse debate sobre isso, né, das questões nutricionais, da questão com treino, barará, 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 barará. Então ela vai pegando... E acho que isso também é interessante. Assim, o argumento do outro texto é um pouco isso, que esse esporte também ajuda, porque também é um esporte que se configura muito numa lógica mercadológica, a criar esses dispositivos assim, subjetivadores é isso para o mercado, né, para se vender. Elas dizem isso, eu tenho que me vender no palco. Então, se elas se vendem no palco, elas também se vendem fazendo as outras coisas, né? Vender no palco, no fim das contas, é o de menos, né? Enfim, gente, não sei se tem mais alguma coisa. Eu meio que tenho que sair. Mas se tiver mais alguma questão. A gente pode também depois conversar outra hora mais sobre isso. Ou falar do outro texto também, sei lá, se vocês se animarem. Eu também me meti assim, vamos falar então de alguma coisa, porque eu vi que não sei o que aconteceu com o Cristiano, deu ruim. E aí eu falei, então tá, vamos falar aí algum texto meu. Eu tinha convidado a Carmen, mas até agora ela não respondeu, então foi isso, assim. Tá, a Carmen Real. Uhum. Legal, ótimo. Perfeito. Mas Mia, acho que super valeu, assim, te agradeço muito, né? O Cris debandou, realmente, daí era ele, né? Da outra vez eu disse, né? Primeiro tu saiu cedo, agora tu não me aparece. Olha, Cristiano, eu tenho essa coisa, como é que se diz? Não do poder real, né? Mas para brigar com as pessoas eu tenho. Autoritária. Sempre tenho, isso tenho. Te agradeço bastante, né? Pela disponibilidade. Acho que aí nos próximos dias a gente vai decidir, enfim, se a gente... Eu também tenho textos que a gente poderia discutir, eu tenho texto em construção, na verdade, né? Mas acho que eu gostei um pouco da ideia da gente se aventurar numa coisa nova, por exemplo, nos textos do Elias, né? Embora aí as pessoas tenham que comprar o livro, né? Porque ele não está disponível e tal. Mas essas tretas a gente pode, se for o caso, fazer mais internamente. Eu tenho um livro, por exemplo, eu comprei. Né? Uhum. Se o grupo se animar, né? Eu já falo, desliga isso, Daniel, não deixa gravado aí que eu tô dizendo essas coisas, né? Mas assim, como grupo, se o grupo animar, a gente pode fazer, eu posso digitalizar